Me ocorreu um pensamento, agora à tarde, que eu estava aqui em casa, né, assistindo alguns vídeos no YouTube, pesquisando algumas coisas na internet, pensando na situação do mundo. E aí me ocorreu um pensamento e me veio uma pergunta. Por que será que as pessoas desprezam tanto a Deus? Eu pelo menos não conheço ninguém, não sei de ninguém que nunca tenha ouvido falar de Deus. Todas as pessoas que eu conheço, que eu já conheci ao longo da minha vida toda, sempre já tinham ouvido falar de Deus. Desde a minha infância, fui crescendo sempre, todas as pessoas com as quais eu convivi até hoje, já ouviram falar de Deus. Todos sabem que Deus existe. E por que será que as pessoas desprezam tanto a Deus? Será que essas pessoas que desprezam a Deus, que não querem dar ouvidos aos avisos, aos alertas, às profecias, aos sinais, à pregação dos evangélicos, das pessoas que pregam a palavra de Deus, nas igrejas, nas ruas, em todos os lugares? Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus simplesmente desprezam, viram as costas, não querem saber, não querem ouvir. Será que as pessoas não percebem, não acompanham noticiários, não escutam falar? Sim, escutam falar, mas não estão nem aí, né? Não estão preocupados, estão mais preocupados com as suas vidas, com seus trabalhos, com as suas diversões, com as suas farras, com seus momentos de alegria, de festa. Será que as pessoas não ouvem falar, nunca ouviram ou não estão acompanhando os noticiários do que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo todo? Todos já ouviram falar na pandemia, causada por um determinado vírus, que resulta numa determinada doença, que a gente não pode falar o nome, e que essa doença, que essa pandemia, está atacando o mundo todo, que nunca houve uma situação igual no mundo todo, que é a primeira pandemia, é a maior pandemia de toda a história da humanidade. Será que as pessoas não param para pensar um pouco que isso deve ter alguma razão? O mundo se move, as autoridades mundiais se movem. Tem algumas questões aqui que eu estava pesquisando ali e fui anotando no papel, só para a gente colocar diante das pessoas, né? Que não, claro que eu não estou falando de você que está me assistindo, você que acessou o canal, que entrou no vídeo, é porque você tem preocupação com isso, é porque você acalenta no seu coração uma esperança, a esperança de que Deus está no controle e que a situação vai ser resolvida, porque Deus está no controle. Mas nós, da Igreja de Jesus, nós que cremos em Jesus, nós que aceitamos Jesus, seremos arrebatados antes da grande tribulação. E essa grande tribulação, como todos vocês já sabem, eu já falei inúmeras vezes aqui,
até fico preocupado às vezes de não me tornar tão repetitivo, mas eu preciso repetir, eu preciso falar. A gente precisa alertar a população mundial, aquela população mundial. Então, claro que a mensagem de alerta não é para você, mas é para que você também encare isso como uma necessidade de falar, de alertar outras pessoas. Essas pessoas que acham, de repente, que Deus precisa delas. Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Deus precisa de alguém? Não, Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos de Deus. Então, de repente, serve para que a gente tome alguma atitude para alertar alguma pessoa, né? Dessas que já ouviram falar de Deus, que já ouviram você pregando, que já ouviram eu pregando, mas que não deram uma devida importância e não estão acreditando que a volta de Jesus está próxima e que quando Jesus voltar acaba o tempo, a era da graça, enquanto o Espírito Santo está conosco. Então o anticristo ainda não se manifestou, ainda não foi apresentado para assumir o poder do controle do governo da nova ordem mundial, porque nós estamos aqui ainda. Enquanto nós estivermos aqui com o Espírito Santo, ele não vai se manifestar, ou ele não vai começar a reinar no seu reino do mal durante a grande tribulação. O que está segurando essa criatura, que vai ser o anticristo, somos nós, é a igreja de Jesus juntamente com o Espírito Santo. Bom, mas então para essas pessoas que não acreditam, ou que simplesmente não dão importância, elas precisam se ligar mais, porque coisas estão acontecendo no mundo que estão levando o mundo para a direção da nova ordem mundial. Olha algumas coisas que eu anotei aqui. A ONU, a Organização das Nações Unidas, sugere controle da natalidade para combater o aquecimento. A ONU acredita, assim como os países da ONU, a Organização das Nações Unidas, acredita que a população mundial está muito grande. Então que o controle da natalidade se torna necessário para diminuir a população mundial e favorecer ou combater o aquecimento do planeta. Outro detalhe ligado a isso, na China, eles são a favor do aborto. A maioria da população da China é de homens, pessoas do sexo masculino. A quantidade de mulheres vem diminuindo nos últimos anos. Por quê? Porque eles fazem aborto quando a criança é do sexo feminino. E quando é do sexo masculino, eles deixam a criança nascer. Eles dizem que o sexo masculino, que os homens, são mais produtivos, favorece mais o crescimento econômico. É bom, é benéfico para a economia da nação, quanto mais homens tiverem, melhor vai ser para a nação, para poder econômico, para crescimento econômico. Cientistas dizem que o crescimento populacional aumenta as mudanças climáticas. Tudo isso gerado à população. E aí nós temos essa pandemia espalhada pelo mundo, causando mortes, já nem sei quantos milhares de mortes já foram consequência dessa pandemia. Uma pandemia que o homem, o ser humano, não está conseguindo controlar. Bom,
É para a gente pensar e tirar as nossas próprias conclusões. Outro detalhe, as ferramentas de interatividade nas redes sociais servem para que cada vez mais as opiniões da população sejam conhecidas, possibilitando ações para a formação de opiniões e de estabelecer um maior controle. A interatividade, aquelas pesquisas, perguntas que a gente responde na internet, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais. Então essa é uma ferramenta importante para que as autoridades possam conhecer o pensamento da população para agirem em cima daqueles pensamentos, em cima daquelas opiniões, para criarem um maior controle e até para vender mais, para ganhar mais dinheiro em cima das opiniões, aprimorando as ferramentas, né, para que conheçam a população, né, as ferramentas de interatividade da internet. Isso sem falar na rastreabilidade. As redes sociais são importantes ferramentas com o aparelho celular, né? Todo mundo tem aparelho celular, para localizar pessoas e saber quais lugares costumam frequentar. Então isso acaba quebrando a privacidade das pessoas. Eu nem sei, às vezes eu nem sei, saio com o celular, vou a algum lugar, mas ele está sendo rastreado, ele pode ser localizado em qualquer lugar que eu estiver, ficam sabendo que eu estou lá, ou que eu fui para lá, já estive lá, já frequentei, conheci e tal, né? Viajei para tal lugar. Então quebra a privacidade das pessoas e importantíssimo para controlar deslocamentos de todos durante a pandemia. Inclusive já ouvi falar também na internet que agora aqui na minha cidade o último recurso vai ser o lockdown. E aí eles vão usar os aparelhos celulares das pessoas para saberem se as pessoas estão em casa ou não estão em casa. Uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, eles vão controlar os deslocamentos dessa pessoa para saber se ela está se misturando com outras pessoas que ainda não estão, que não foram contaminadas. Então é uma maneira de rastrear e localizar o paradeiro das pessoas. Bom, aí então é uma coisa muito séria. Que eu acho que isso é uma coisa muito séria, que o mundo está caminhando, a pandemia está sendo utilizada como ensaio para que tudo isso, toda essa tecnologia vá sendo aprimorada para ser aplicada daqui a pouquinho, no futuro governo da nova ordem mundial. Toda essa tecnologia vai ser aplicada durante a grande tribulação para localizar pessoas. Não vai ter como se esconder. Bom, o Papa, vou declinar o nome, porque todo mundo sabe quem é o Papa. O Papa ordena que sacerdotes da sua igreja, perdoem mulheres que fazem aborto. Então é para perdoar. Então é permitido fazer aborto. Para a igreja é permitido fazer aborto. Então ele ordena que os sacerdotes das diversas paróquias perdoem a mulher que faz aborto. E o Papa pede uma nova autoridade mundial para fazer cumprir as metas da ONU. Meta da ONU? A gente acabou de ver aqui uma meta da ONU, né? Que a ONU sugere o controle da natalidade para combater o aquecimento, e o Papa colabora, ordenando que os seus sacerdotes perdoem as mulheres que fazem aborto. Olhem, irmãos, prestem bem atenção.
Podem divulgar essa notícia, por favor, para todas as pessoas que vocês conhecerem. Um discurso do Papa há 2 anos atrás. Nesse discurso, ele disse que sempre carregava 2 coisas no bolso. Um rosário para rezar. O rosário, todo mundo sabe que é um rosário, né? Aquela que tem umas bolinhas aqui da Igreja Católica, umas bolotinhas, que tem 10, depois um negócio assim, tipo uma corrente, um rosário. Aí pelo rosário é que eles rezam o terço. Então o Papa sempre carrega 2 coisas no seu bolso. Um rosário, aí ele tirou o rosário, mostrou, para rezar. E uma outra coisa que pode parecer estranha, ele dizendo, uma outra coisa que pode parecer uma coisa estranha, ele falando. E aí nisso ele tira do bolso um tipo de um livretinho pequenininho assim, tamanho de uma carteira. Aí ele tira essa espécie de livrinho e pergunta, o que é isso? E ele mesmo responde, isto, pasmem, olha a profecia, que o falso profeta iria falar blasfêmias, a besta iria blasfemar e iria debochar de Deus e tal, né? E ser sarcástico com Deus, irônico com Deus. Então ele disse, olha, o que é isto? E ele mesmo já responde, isto é a história do fracasso de Deus. E a plateia aplaude. Isto, aí ele abre o livretinho, tem 4 paginazinhas ali, né, e ele vai apontando. É o caminho da cruz, a Via Crucis, a pequena Via Crucis. E como Jesus vai sofrendo. Quando condenaram ele à morte, até que foi sepultado. Com essas 2 coisas, faço o melhor que posso, ele dizendo, com essas 2 coisas faço o melhor que posso. Porém, graças a essas 2 coisas, não perco a esperança. Primeiro ele chama Deus de fracassado. Isto é a história do fracasso de Deus. E aí ele ironiza como Jesus foi sofrendo, condenado à morte, até ser sepultado. Mas ele não fala que Jesus ressuscitou no 3º dia. E em seguida ele defende a nova ordem mundial. Faz uma defesa ampla, dizendo que a nova ordem mundial é uma coisa boa, que vai equiparar todas as pessoas, não vai haver diferença entre o pobre e o rico, que todos vão ser iguais na nova ordem mundial. Bom, para quem não sabe, talvez você não saiba ainda o que significa nova ordem mundial. A nova ordem mundial será nada mais do que uma ditadura em escala global. Será uma ditadura em escala global, porque vai ter um governo, vai ter uma religião, vai ter uma moeda, vai ser um governo global, mundial, e vai ser uma ditadura mundial. Se alguém não acredita nisso, né? Basta ler a Bíblia. Nela está escrita toda a verdade. Infelizmente, tem certos tipos de pessoas que preferem acreditar no Papa do que na palavra de Deus. E na nova ordem mundial, todo mundo já sabe quem vai ser o governante. Vai ser o anticristo. Então, irmãos, eu não vou dizer que eu esteja muito preocupado com isso, porque eu espero, creio que não vou estar mais aqui quando começar essa nova ordem mundial, esse governo do anticristo,
você também não vai estar mais aqui, nós não vamos estar mais aqui porque nós seremos arrebatados antes, mas isso me remete a pensar em todas as pessoas que ainda não fizeram essa escolha que nós fizemos. Ainda não fizeram essa opção que nós fizemos, ainda não escolheram com quem querem passar a eternidade. E isso me deixa preocupado, porque é um número muito grande, inclusive ao nosso redor. Então é por isso que eu bato na mesma tecla, é por isso que eu insisto, é por isso que eu falo, e é por isso que eu não vou parar de falar, eu vou continuar falando, vou continuar falando, para ver se a minha voz chega a maior quantidade possível de ouvidos, e que entrem pelos ouvidos e que desçam para o coração das pessoas, e elas venham a se converter para Jesus. Essa é a minha maior preocupação, é o meu maior desejo, é ajudar na salvação de almas, para que almas sejam encaminhadas para Jesus, para que Ele possa trabalhar no coração delas e salvá-las. A salvação das almas, inclusive junto a nós, nos nossos familiares, nos nossos colegas de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso condomínio. Então, pessoal, meus irmãos amados, essa é a minha maior preocupação. E aí hoje de tarde eu estava pensando, meditando, e me veio essas dúvidas, e aí me deu no coração a vontade e o desejo de gravar esse vídeo para colocar no ar. A palavra de Deus está no ar. Como diz na própria Bíblia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que ouça, que grave, que memorize e que desça para o coração. Não simplesmente ouvir e deixar as palavras se evaporarem no ar novamente. Obrigado, irmãos, um abraço para vocês, que tenham um bom fim de semana, que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. E pensem, meditem nessa necessidade que nós temos de pregar a palavra. Amém, em nome de Jesus.